lançamento oblíquo. Nós já vimos o lançamento vertical, certo? E agora a gente vai ver o lançamento oblíquo. Prestar atenção na hora do enunciado. Atirei um corpo para cima. O cara já vai lá e faz um exercício como se fosse queda livre, lançamento vertical. Não. Tem que dizer que foi lançado verticalmente para cima. Se atirou um objeto para cima, ele pode ser um lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo pode ser chamado de lançamento de projéteis, que surgiu devido às guerras, dos tiros, não é? De canhões, ou lançamento parabólico, devido à trajetória ser uma parábola. Então a gente começa aqui o exercício, a nossa matéria, melhor dizendo assim, um lançamento com uma velocidade inicial. Isso aqui pode ser um chute de um tiro de meta, isso aqui pode ser um tiro de canhão, tá? Então tem várias situações que vai cair no lançamento oblíquo. Observe que sai com uma velocidade inicial, certo? Ele sobe, chega no ponto mais alto e vai descer. Esta distância na horizontal nós chamamos de alcance. A maior parte dos Jogos Olímpicos de atletismo, de jogar um objeto, ganha quem tiver um alcance máximo. Lançamento de dardo, tem a marca no chão, né? Lançamento de martelo, tá? O próprio o salto, né? Salto triplo, quem pula mais longe é medido no chão. Então nós temos uma questão de alcance, certo? Lançamos aqui, ó, nós temos um vetor inclinado com ângulo em relação à horizontal. O que eu tenho que fazer? O vetor eu vou decompor numa direção X e numa direção Y. O quadro está organizado da seguinte maneira: tudo que é na horizontal é em verde e tudo que é na vertical é em vermelho, para ficar bem claro para vocês, que é bem chatinho esse conteúdo. Então eu vou decompor ele na direção X e eu vou decompor ele na direção Y. A velocidade V0 seria V0x. Ah, o Fábio esqueceu do zerinho aqui? Não. O livro chama de V0x e depois de Vx. Por que eu não esqueci? Porque na horizontal não tem aceleração. Então a velocidade Vx ela é constante, é sempre o mesmo valor. Então eu vou calcular o Vx aqui, isso aqui vai ser constante. Bom, o Vx é uma componente do V0. Quanto vale o Vx? V0 cosseno de alfa. Lá na aula de vetores, onde toca cossa. Então V0 vezes cosseno de alfa. Eu botei aqui, ó, Vx. O Vx é V0 cosseno de alfa. Então isso aqui nós já vimos, tá? Bom, e o Vy? Aqui sim eu chamo de V0y. Porque esse Vy é diferente, esse é diferente, tá? Por quê? Porque o Vy ele está contrário à aceleração da gravidade. Então o Vy na subida vai diminuindo e quando ele descer, o que acontece? Ele vai estar no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Então na descida esse Vy vem aumentando. Então esse V0y é porque é no início. Como é que eu calculo esse V0y? Na vertical. V0y, aqui sim eu esqueci do zerinho, ó. V0y é igual a V0 vezes o seno de alfa. O ângulo alfa não toca, nós multiplicamos por seno. Agora tem a velocidade x e a velocidade y, certo? Tranquilos? A velocidade x é sempre o mesmo valor, porque é constante, porque na horizontal não tem aceleração. O Vy vem diminuindo e depois da descida ele vem aumentando. Uma coisa interessante o aluno saber, eu só vou fazer uma vez para o desenho não ficar muito poluído. Em qualquer momento, se eu fizer a resultante das velocidades, eu vou ter a velocidade resultante naquele ponto. Esta velocidade ela é tangente à trajetória sempre, tá? Bom, algumas coisas que a gente pode visualizar aqui, ó. Na altura máxima, qual é a velocidade? O aluno faz muito exercício lá de lançamento vertical, e no lançamento vertical, quando o objeto chega no ponto mais alto, ele para, a velocidade é 0. Daí pega um exercício de lançamento oblíquo e entra correndo. Ah, no ponto mais alto a velocidade é 0. Não, cuidado. No ponto mais alto, o que acontece? Eu não tenho Vy, mas eu tenho quem? Eu tenho Vx. Então, na altura máxima, a minha velocidade é igual a Vx. Uma coisa interessante é saber que esta velocidade é a velocidade mínima que eu tenho. É a velocidade mínima. Consequentemente, aquelas grandezas que dependem da velocidade, que a gente vai ver mais adiante, quantidade de movimento mínima, certo? Energia cinética mínima. Por quê? Onde é que eu vou ter a quantidade de movimento mínima? No ponto mais alto. Onde é que eu vou ter a energia cinética mínima? No ponto mais alto. Por quê? Porque lá eu tenho a minha velocidade mínima.
Agora a questão de cálculo. Como é que eu vou fazer a questão de cálculo? Na horizontal, está tudo em verde. Na horizontal, eu tenho que a velocidade é constante. Ó. A velocidade é constante, que é o meu Vx. Olha lá, o Vx é constante, tem sempre o mesmo valor. Se a velocidade é constante, eu tenho um MRU. Então a formulazinha que nós já vimos no MRU, Deus vê tudo. No lugar da distância, eu vou botar o alcance, ó, que é na horizontal. Alcance, x. A velocidade é Vx vezes tempo. Tempo, MRU é bem simplesinho na horizontal. Agora, na vertical, eu calculo a velocidade inicial de y, ela vem diminuindo na subida, tá, contra a aceleração, e vem descendo. Então, eu tenho na subida um movimento retardado e eu tenho um movimento acelerado na descida. Eu uso as mesmas fórmulas do MRUV, certo? Só botei um y nas velocidades aqui, ó, só coloquei y nas velocidades para te entender que tu está trabalhando com velocidades na vertical. Tá? Aqui no quadro está tudo colorido, o que é vermelho é na vertical e o que é verde é na horizontal, mas na prova não. Então a gente coloca esse VY, V0Y, põe o y nas velocidades para a gente saber que está na vertical. Na subida eu vou usar menos, que nem o MRV. E na descida eu vou usar o sinalzinho de mais. Já expliquei para vocês que eu trabalho dessa maneira. Tu vai pegar o livro de física tradicional, eles vão ter só o sinal de menos. Tá? Eu vou usar menos na subida e mais na descida, que eu vou dividir o movimento em duas partes. Para vocês entenderem, a gente vai fazer um exemplo aqui. Ó. O exemplo é o seguinte. Um tiro com uma velocidade de 200 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Pede duas coisas, qual é a altura máxima que ele atinge e qual é o alcance. Vou começar pelo alcance, ó, verde na horizontal e vermelho na vertical. Então vamos pegar aqui, ó, horizontal, ó, horizontal. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a formulazinha, ó, x é igual a Vx vezes t, tá? Bom, eu quero saber qual é o alcance. O alcance vai ser igual a quanto? Vx. O Vx eu vou pegar aqui, ó, é a componente na direção x e eu sei que é constante. Aqui é o meu Vx. Calculando Vx, eu tenho que Vx é igual a V0 cosseno de 30. Bom, Vx vale o V0, que é 200, e o cosseno de 30 tem que ser dado no exercício, ó, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, eu tenho que o meu Vx é igual a 100 raiz de 3 metros por segundo. Então, vou colocar aqui, ó, 100 raiz de 3. Vezes o tempo. Quanto tempo ele leva para ir daqui até aqui? Não sei. Bom, geralmente o exercício acontece isso. Daí tu vai ter que buscar, se eu estou trabalhando na horizontal, vou ter que ir lá na vertical. Então, a gente vai passar para a vertical, e eu preciso saber o tempo que ele permanece no ar. O que eu vou fazer na vertical? Primeira coisa, eu vou calcular minha velocidade inicial em y. Velocidade inicial em y. V0y. Botei trocadinho aqui, ó. V0y. Qual é a minha velocidade inicial em y? V0y é V0 vezes o seno de 30. V0y é o V0, que é 200, vezes o seno de 30, que é 1/2. 200 por 2, isso aqui vai dar 100 metros por segundo. Então, tem a velocidade de 100 metros por segundo. E lá no ponto mais alto, a minha velocidade em y é igual a 0. Ah, mas tu não falou agora que a velocidade não é 0? A velocidade em y. Esse Vx que eu calculei aqui, que deu 100 raiz de 3, 100 raiz de 3 metros por segundo, ele está lá em cima. Vx, 100 raiz de 3 metros por segundo, ele está lá em cima. Mas em y, eu estou na vertical, eu estou em vermelho. Tá? Eu quero calcular o tempo que ele leva na subida. O que vai acontecer aqui? Ó? Vovô à toa, V igual a V0, G vezes T. Olha só, eu vou pegar aqui a velocidade em y. Na subida, eu uso o sinal de menos, ponho menos. Tá? E eu vou calcular o tempo de subida. Olha só como vai dar certinho. Qual é a velocidade final? É 0. A inicial de y eu calculei é 100.
menos da fórmula, a gravidade é 10, ele me dá 10 vezes o tempo de subida. Daqui eu vou ter 10 vezes o tempo de subida é igual a 100. Corta aqui, o tempo de subida foi de 10 segundos. Pessoal, eu vou colocar 10 aqui? Claro que não. 10 segundos é o tempo para subir, ó. 0 segundos. 10 segundos é o tempo para subir. Se ele leva 10 segundos para subir, ele vai levar 10 segundos para descer. Ele vai levar aqui, ó, ele vai chegar nesse ponto aqui 20 segundos depois. Então, o tempo de subida é 10 segundos, o tempo de descida também é 10 segundos, totalizando um tempo total de 20 segundos. Coloquei o 20 aqui, ó. Olha como eu trouxe em vermelho, porque eu fiz o cálculo lá na vertical. Então, aqui eu vou ter o meu alcance de 100 vezes 20, vai dar 2.000 raiz de 3 metros. Aqui é a minha resposta. Aqui em decimal, substitui o raiz de 3 por 1,73, multiplica por 2.000, tu vai ter a resposta com um númerozinho sem raiz. Agora ele me pediu também a altura máxima, certo? Como que eu posso calcular a altura máxima? No primeiro momento, eu não tinha o tempo de subida. Agora eu tenho, né? 10 segundos. Eu posso calcular a altura, certo? Mas eu poderia fazer por Torricelli, já que eu não tenho tempo. Ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, 2G vezes H. Bom, a minha altura vai ser máxima quando a minha velocidade final, vai lá, quando a minha velocidade final for igual a quanto? A altura máxima quando a velocidade final da subida em Y é 0, põe o 0 aqui. E o sinal? Eu estou calculando o tempo que ele leva, a altura que ele leva para subir, então eu vou botar menos aqui, ó. E aqui é a velocidade inicial em Y. Aqui é 0. A minha velocidade inicial em Y eu calculei é 100, só que é ao quadrado, menos 2 vezes 10 da gravidade vezes a altura máxima, certo? 20 a altura máxima, porque 2 vezes 10 é 20, passa para cá, 20H máximo, é igual a 100 ao quadrado, 100 vezes 100, 10.000, tá? Velocidade inicial em Y é 100, eu elevo ao quadrado por causa da equação de Torricelli. Eu vou cortar um zero de cada lado e a minha altura máxima vai ser 1.000 dividido por 2, que eu vou botar direto aqui que nosso espaço está curtinho. 1.000 dividido por 2, 500 metros. Chegamos na resposta aqui de 500 metros, né, de altura, e o alcance do tiro foi de 2.000 raiz de 3 metros. Nós temos o lançamento horizontal. Na realidade, do lançamento oblíquo, eu apaguei a metade, por isso tem esse espaço no quadro aqui, ó. Era o nosso lançamento oblíquo que nós vimos, eu apaguei a metade, porque é praticamente a mesma coisa. O lançamento horizontal é a metade do lançamento oblíquo. Geralmente ele aparece assim no exercício, vem uma bolinha rolando em cima de uma mesa com uma velocidade constante. Acabou a mesa, o que acontece? Ela cai e vai fazer uma parte de parábola. Ela vai sair com uma velocidade da mesa, que a gente vai chamar de Vx, que está na horizontal, mesmo esquema da aula anterior, tá? Na horizontal em verde, na vertical em vermelho. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Quando ela sai da mesa, o que acontece? Ela só tem um Vx. Na horizontal não tem aceleração. Então, na horizontal, esse Vx ele é constante. Ou seja, ele é o mesmo valor até lá embaixo, ó. Esse Vx é o mesmo daqui, é o mesmo daqui, é o mesmo daqui. Então, na horizontal, o Vx é constante, é um caso de MRU. Deus vê tudo, é a formulazinha do MRU. A distância vai ser o x, também é chamado de alcance. Alcance, certo? A velocidade é o Vx que eu vou botar aqui e aqui é o tempo para ele cair, certo? Bom, na vertical, a altura máxima é quando ele sai lá de cima da mesa. Tá? Então o objeto saiu, no momento que ele sai de cima da mesa, a velocidade inicial em y é 0, certo? Quando ele saiu aqui, essa velocidade y começa a aumentar. Por quê? Porque ela está a favor da aceleração da gravidade. O Vy é calculado pela fórmula do MRUV.
Ah, mas não tem a velocidade inicial? Não, a velocidade inicial em y desapareceu o ensino da fórmula aqui, eu apaguei, só redesenhei as fórmulas aqui para ficar mais bonitinho. Tá? Então os V0y acabaram. Tá? Então é a mesma fórmula do lançamento oblíquo, só que a velocidade inicial é zero, desapareceu a primeira parcela aqui, exatamente as mesmas fórmulas. Uma coisa que pergunta bastante nas provas é o seguinte: se eu lançar dois objetos da mesma altura, o que acontece? Um com uma velocidade x pequena e outra com uma velocidade x maior. Pessoal, esse Vx ele vai interferir aonde? No alcance. Então, se eu lançar um objeto com uma velocidade pequena, ele cai logo em seguida. Se eu jogar com uma velocidade grande, ele vai cair lá adiante, ou seja, ele vai ter um alcance maior. Observe que o x2, vamos analisar isso aqui, ó, o x2 é maior do que o x1. O x2 é maior do que o x1. Por quê? Porque a velocidade x2 é maior que a velocidade x1. Então, quanto maior a velocidade na horizontal, mais alcance tem. Agora, o que engana o aluno é o seguinte: aqui leva um tempo para cair, aqui leva outro tempo para cair. T1 e T2. Quem é que é maior? Quem é que é maior? Muitos alunos pensam assim: ah, deve ser esse, que cai mais longe e leva mais tempo. Não, não tem nada a ver. Os tempos são iguais. Esta é a observação importante. O tempo 1 é igual ao tempo 2. Não interessa se a velocidade é pequena ou a velocidade é grande. Se eu abandonar o corpo aqui, em queda livre, o tempo vai ser o mesmo também. Aonde é que eu observo isso? Olha só. Peguei a formulazinha, h igual gt ao quadrado sobre 2. Eu quero saber o tempo de queda, esse 2 passa multiplicando, 2h igual a gt ao quadrado. Esse g passa dividindo, eu tenho 2h dividido por g, e esse quadrado passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Observe que o tempo só depende da altura, 2 é uma constante e g também é uma constante, que é o valor da gravidade. Então, se tem a mesma altura, vai ter o mesmo tempo de queda. Se eu lançar um objeto mais alto, aumento a altura, o tempo de queda vai ser maior. Tá? A gente vai ter um exemplo aqui, que é de um avião com uma velocidade de 200 metros por segundo. Ele vai lançar um objeto, o objeto sai de dentro dele, vai sair com a mesma velocidade. Tá? A gente já viu isso. Quando eu pego um objeto, tá dentro do outro, imagina a minha mão como se fosse um avião. Eu passo com uma velocidade, simplesmente abro os dedos e olha só o que acontece com o pincel, ele cai lá na frente. Esta distância que ele vai cair para frente, nós chamamos de alcance. O nosso exercício está perguntando quanto vale o alcance. O avião está a 180 metros de altura e o objeto é lançado na horizontal a 200 metros por segundo. Então, eu vou ter aqui, ó, na horizontal, porque a minha pergunta está na horizontal, o alcance vai ser igual a Vx, qual é a velocidade? 200. Vezes o tempo que ele leva para cair, que eu desconheço. Então, eu vou botar assim, ó, uma interrogação. Para mim achar esse tempo, eu vou no recurso da vertical. Por que eu vou no recurso da vertical? Porque na vertical, eu já vi que o tempo depende simplesmente da altura, certo? Eu tenho a altura que o avião se encontra, que é 180 metros. Eu vou fazer o cálculo aqui, ó, 180 é igual a 10, a gravidade é 10, t ao quadrado sobre 2. Corta um zero de cada lado, o 2 passa multiplicando 18, fica 36, é igual a t ao quadrado. T igual a raiz de 36, o tempo é de 6 segundos. Pego esses 6 segundos e jogo aqui, ó. Observe que eu vou botar ele em vermelho, porque eu calculei ele na vertical que eu estou usando vermelho. Aqui eu acho o alcance, e o alcance é de 6 vezes 2, 12. 1.200 metros. Então, nós temos aqui 1.200 metros de alcance.